Apresentamos a partir de agora o programa Já é a Última Hora com o pastor Eduardo Santos. No livro de Hebreus capítulo 13 versículo 17 diz a palavra de Deus: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. A partir de agora você vai ouvir uma experiência e despertamento da parte de Deus com o pastor Eduardo Santos. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs do Brasil e do exterior. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Nos acompanhe pela www.radiofilhodedeus.com.br, rádio 24 horas do ar a serviço ao povo de Deus, amém? Também nos acompanhe pelo YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Irmãos, tive um despertamento. Olha só o que Deus me mostrou por esses dias, na figura de um pastor que eu gosto muito do nosso ministério. Olha, irmãos, eu estava reunido num certo lugar, com muitos irmãos e irmãs junto. Um lugar bonito, o culto foi uma bênção. A gente estava ali no almoço, já tinha acabado aquela campanha e a gente já estava ali reunido. No outro dia iria voltar para o Goiás. Isso foi o que Deus me mostrou. Então eu resolvi, depois do almoço, caminhar ali na mata, ali, aquele lugar bonito, tudo, né? Tão lindo. E eu fui lá, olhando aquelas árvores imensas. Muito bonito aquele lugar ali. De repente eu ouvi a voz desse pastor que eu gosto muito, mais um obreiro que eu não conheço, pelo menos eu acho que eu nunca vi, pessoalmente. E aí então eu comecei a ver aquele som da voz. E vi aquele pastor caminhando sob aonde era um rio, dentro de um rio, que era um rio cheio de água, mas que aquele rio estava secando, só tinha um pequeno fio de água, vou chamar assim, pequeno fio de água, onde esse pastor andava, mas esse obreiro, e essa água passava por debaixo das pernas dele, e era pouca água, pouquinha água, né? Onde era um rio muito grande. Daí eu fiquei vendo aquilo, a primeira coisa que chamou a atenção foi esse rio. Aí eu comecei a ver lá embaixo o que ele estava falando. Ele estava falando mal de mim, pastor Eduardo Santos, pastor presidente dessa pessoa. Estava falando mal de mim. Aí eu ficava ouvindo assim. Ele tá falando mal de mim pro obreiro. O obreiro ficava em silêncio, só ouvindo. Dava a entender que ele estava falando, criticando a doutrina, criticando a minha pessoa, a minha família. E foi falando um monte de besteira. Mas quando ele percebia que eu estava lá em cima, olhando lá para baixo, aonde, repito, ele estava mais esse obreiro que eu não conheço, nunca vi pessoalmente, mas o pastor sei muito bem quem ele estava andando com o pé fora da água, né? Porque é um fio d'água muito pequeno, onde o rio tinha secado. Ele andando, falando mal de mim, o rio ia secando, já estava bem seco, já ia secando mais. E esse irmão ia celebrar a ceia em algum lugar. Então, quando ele via que eu estava lá, ele começava a disfarçar, para não ficar muito feio, começava a falar mal do pastor Raimundo aí do Ceará. Ele falava mal do pastor Raimundo, e eu ouvia que ele estava tentando falar que estava falando de outro pastor. Não que estava certo, estava errado também. O que eu entendo disso aí? Irmão, irmãs, por favor, para de falar mal dos seus pastores. Você sabe como é que é a minha vida? Você sabe como eu me dedico a Deus? Não sou correto, não sou uma pessoa, vamos dizer assim, justo o suficiente como eu queria, mas eu estou lutando e eu acho meio difícil você conseguir fazer o que eu faço para Cristo. 95% da minha vida é dedicada a Cristo. Jó, um homem íntegro, reto, que fugia da aparência do mal, foi provado porque era fiel a Deus. Lembra disso? Ele foi provado porque o diabo ficou com inveja. E os seus amigos espraguejaram ele, falaram besteira dele, e ele estava certinho com Deus. Não se esqueça disso. Bom, uma coisa que eu vou falar também, eu já conversei, estava conversando com um pastor daqui da sede, de Goiânia. Quase todo pastor do nosso ministério que abre um canal no YouTube e começa a ter muita audiência,
começa a corromper o coração. Aqui teve muitos que já passou. Abre o canal no nome da igreja lá, começa uma benção, começa a ficar soberbo, começa a querer ser pastor presidente, começa a querer dividir o ministério, e todos se deram mal, todos, não teve nenhum que se deu bem com esse negócio. Não, você aí, meu irmão, ou você, minha irmã, tá falando mal de mim, você não sabe a minha vida, não sabe meu deitar e meu levantar, e também não sabe o deitar e levantar de outros pastores. Cuidado que você fala. Nunca deu certo esse negócio. Deus vai te cobrar com enfermidade, para você aprender a respeitar os homens e mulheres de Deus. Isso abrange poucas pessoas da igreja. Esse pastor representa 1% que está fazendo essa coisa em todo o ministério pentecostal do Filho de Deus. E esse obreiro é alguém que esse pastor quer contaminar para dividir o ministério. Continue aí ou se arrependa agora. Entre em contato comigo, entre em contato com esse pastor que você falou mal e peça perdão. Davi, um homem de Deus, viu que o nosso irmão Saul tinha se corrompido. Ele teve a oportunidade de matar ele, de tocar nele, e ele disse: não vou tocar no ungido de Deus. Olha só, Davi, um grande homem de Deus, e esse Saul já era um desviado, já estava desviado do evangelho. Deus levantou ele, levantou sim, mas ele estava desviado dos caminhos do Senhor, e mesmo assim Davi não teve coragem de falar. Imagina uma pessoa que está com a vida no altar. Você não concorda com a doutrina? Então você não tem que se converter. Não acho certo isso ou aquilo. Você não sabe a posição que eu estou, quantos anos eu estou de pé, e não caí nem me desviei, e não sabe o tamanho da luta que eu passo para manter esse ministério de sã doutrina. Luta no ministério, luta no meu familiar, luta de tudo quanto é jeito. Tem pastor aqui em Goiás que me odeia, já fui ameaçado até em São Paulo. Porque eu preguei a doutrina, a pessoa largou a mulher que não era dele e ficou sozinho. Então fui ameaçado de morte diversas vezes. Estou aí de pé na presença de Deus. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então muito cuidado aí, viu? Arrepende quanto é tempo. Se você está ficando soberbo por causa do canal do YouTube, então larga isso de mão. É uma coisa estranha, irmão. É uma benção. Quando começa a ter audiência demais no canal do YouTube, ele começa a dividir o ministério, a tentar dividir o ministério. É uma coisa esquisita. Tá aí, é um alerta, é muito importante isso. Repreenda esse mal no seu coração. Repreenda isso aí. E Deus venha ter misericórdia de você. Deus venha ter misericórdia de nós todos. E vamos vigiar. Não vamos falar mal dos nossos irmãos aí, não. É muito ruim quando eu tenho que reunir com alguns irmãos para falar aquele problema daquele irmão para tentar resolver. Mas Deus sabe que eu estou tentando resolver, não estou fermentando ninguém. Eu tenho que saber e tenho que comunicar a algumas pessoas para a gente fazer alguma coisa. Ora, você não tem o que fazer, não tem o que fazer aí, tá falando mal do irmão, da irmã, tomar vergonha na tua cara, vai se converter, seu rebelde. Então tá aí, ó, começou humilde, começou pelo espírito, tá terminando pela carne, pela inveja, tá tentando fermentar os irmãos como muitos fizeram e se deram mal. Deus pesou a mão, você não vai ser exceção a não ser que você se arrependa a ti. Amém. Fique na paz, esse é o alerta. Eu sou o pastor Eduardo Santos. Esse é o programa Já Última Hora. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Ei, pastorzão, se converte aí. Volte atrás, se arrependa. Ou você vai ver o que é tocar naquilo que Deus revelou. Tocar nas pessoas. E não só eu, não. Você está falando de muitas pessoas que são de Deus. E você, com a sua linguana, está tocando no ungido do Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Volte ao primeiro amor, seu rebelde.